E é isso que nós temos que tomar cuidado. Então isso é um alerta. Nós iremos ver, provavelmente semana que vem, quando Noé entra na arca, ninguém percebe. As portas são fechadas, depois de 7 dias, que simboliza esse período aqui de 7 anos, depois de 7 dias que Noé já estava dentro da arca, é que começou o dilúvio. E eles não tinham percebido que Noé já tinha entrado, as portas já tinham se fechado, e não tinha como mais eles escaparem do dilúvio que viria sobre a face da terra. Amém? Vamos continuar, versículo de número 40, vem dizendo assim, ó. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. E estando 2 moendo no moinho, será levado uma e deixado a outra. Aí onde entra o versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, observe que agora ele vem retratando, a questão aqui não é o que você está fazendo, aonde está o teu coração em relação àquilo que você faz. Porque talvez nós podemos estar fazendo a mesma coisa, mas com intenção diferente. Nós podemos estar trabalhando na obra de Deus, mas com intenções diferentes. É o que Paulo vem dizendo na carta aos Filipenses, capítulo 1. Ele, preso ali, estava ganhando muitas almas, ali na sua primeira prisão domiciliar em Roma, e ele diz que por causa dele, que estava pregando e ganhando almas lá no cárcere, e aí ele vem dizendo que muitos também estavam instigando muitos a pregarem. Ele diz assim, apesar que muitos são por inveja. Então a questão não é o que faz, é o coração em que você está fazendo. Detalhe também, aqui não está falando de porcentagem de pessoas que irão subir. Entenda. Que existe até hino, né, que fala que só vai subir 50%, né? Isso não é bíblico. Aqui ele está fazendo uma comparação de serviço. Porque quando ele fala aqui, ó, estarão 2 no campo, normalmente isso era serviço de um homem. Aí ele vem tratando sobre a moinha, normalmente era um serviço, né, normalmente de uma mulher ali na Palestina. Então ele vem mostrando que a questão não é apenas aquilo que você faz, mas a intenção em que está o seu coração naquilo que você está praticando. E aí ele vem falando, versículo 43, mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse roubada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. É interessante, né? Então, assim, são pontos para nós revermos. E nós iremos agora começar a observar que aqui vai ter 3 parábolas. Eu não vou ler e detalhar as parábolas. Eu não vou fazer uma interpretação, né, pontual delas e nem uma aplicação. Mas eu quero falar que aqui agora Jesus vai contar 3 parábolas. A partir do versículo de número 45, ele vai contar a primeira parábola. Aí então entra o capítulo de número 25, ele conta mais 2. Que aí, no caso, ele vai contar a parábola das 10 virgens e depois a parábola dos talentos. Então, essas 3 parábolas são para a igreja. E todas as 3 parábolas, a sua finalidade é falar de vigilância. Nós, como cristãos, temos que estar vigilantes o tempo todo. Semana que vem, quando nós formos falar do rápido dos vencedores, né, o arrebatamento que vai preceder, vai ser antes da grande tribulação, da tribulação que há de vir sobre a terra. Uma das características daqueles que irão ser arrebatados é a vigilância. Então Jesus, ele foca muito para os cristãos uma vida de vigilância. Então observe que ele vai começar a falar, versículo de número 45, ele vem dizendo a primeira parábola: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Observe que está falando de senhor, um senhorio. E só a igreja é que reconhece o senhorio de Cristo. Então ele está falando de maneira específica para a igreja. E ele colocou nós como mordomos dessa casa. Nós somos responsáveis pela casa de Deus. Aí ele vem dizendo, e dá sustento ao seu tempo. Todos nós temos a responsabilidade para cuidar de pessoas, de alguém. Ninguém é isento. Aí ele vem dizendo, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Ou seja, servindo. Alimentando os seus conservos. Com o quê? Com a palavra, com aquilo que Deus colocou em suas mãos. Aí vem dizendo, versículo 47, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Então, quando Jesus vier,
pai ele vai implantar o reino milenial, então ele vai colocar o servo bom e fiel sobre todos os seus bens. É por isso que nós somos co-herdeiros de Cristo. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, como diz em Romanos, capítulo de número 8. Aí ele segue dizendo assim, versículo 48. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá. Ou seja, aquelas pessoas que não estão vigiando, vivendo a sua vida dissolutamente, de qualquer maneira. Não estão preocupados com nada a respeito daquilo que Cristo falou sobre a sua vinda. Então, esse é o mau servo. O mau servo é por causa daquilo que está dentro do seu coração. A sua atitude é a consequência. A sua atitude é a consequência. É isso que Jesus falou em Lucas, capítulo 6, versículo 45. O bom homem, do bom tesouro do seu coração, ele tira coisas boas. Ele não é bom porque ele pratica. Ele é bom por aquilo que já está dentro do seu coração. A fonte da vida está aqui, ó, no coração. E o mau homem, do mau tesouro do seu coração, ele tira coisas más. Então, aquilo que ele pratica é consequência daquilo que está dentro do seu coração. Aí ele segue dizendo, e começar a espancar os seus conservos, e a comer, e a beber, e com os bêbados, está vendo que ele falando de comer, beber, ou seja, pessoas que estão preocupadas apenas com as coisas dessa vida. Observe que ele recebeu algo de Deus, mas não está preocupado em exercê-lo. Só está preocupado consigo mesmo. Aí então, versículo 50 diz, virá o Senhor daquele servo. Então, observe que ele continua sendo Senhor, apesar do que ele está praticando. Aí ele diz, num dia em que ele não espera, e na hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. E ali haverá o quê? Pranto e ranger de dentes. Amém? O choro e ranger de dentes. Na hora que nós estivermos estudando mais sobre salvação, nós iremos pontuar sobre isso. Oi? Tá falando... o versículo... Não, porque assim, a questão mais da gramática mesmo, né? O Senhor dele. Porque Jesus que vai vir. Se você observar, quando ele vem retratando a respeito dele, o temor que ele tem a Deus. Principalmente na parábola dos talentos, você vai ver isso. A visão que ele tem do seu Senhor. Amém? Vamos lá? Porque o nosso Senhor, nós temos o mesmo Senhor. Agora, a grande questão é o nosso ponto de vista em relação a Deus. Então, aqui, quando ele vem falando sobre vigilância, então, primeira parábola. O que a primeira parábola vem falando? Vigilância. Essa vigilância em relação ao próximo. Entende? Deus me deu algo para me servir ao próximo, no seu tempo, ou seja, naquilo que Deus estabeleceu. Então eu tenho que vigiar em relação àquilo que Deus me deu ao próximo. Agora vem falando sobre as 10 virgens, né? Eu não vou estar lendo a parábola das 10 virgens para nós ganharmos tempo, certo? Vocês conhecem, observe que elas são 10 virgens. É igual aqui, ó. Se você observar, aqui são todos cristãos. Por exemplo, observe que eram 2 tipos de servos. Todos eles tinham o mesmo Senhor. Todos eles receberam as mesmas responsabilidades, ou seja, em relação aos bens do seu Senhor. Aqui são 10 virgens. Observe que a natureza delas são as mesmas. Quando fala de virgem, está falando de pureza. Observe que todas as 10 está falando de que tem a mesma natureza. Aqui não está falando de quem é filho de Deus e de quem não é filho. Todas as 10 aqui têm a mesma natureza. A diferença é a maneira em que elas irão exercer o seu ofício. Porque quando nós pegamos, por exemplo, o livro de Esther, você vai observar que era as virgens quem adornava a esposa ou a noiva do rei. Esther passou por esse processo e as virgens cuidaram dela. E quando essa noiva, né, ela era recebida pelo rei, as virgens também entravam para o palácio juntamente com a esposa. Então aqui, né, basicamente está falando de 5 prudentes, né, e de 5 loucas. Ou seja, que basicamente está falando de quem? Dos 5 ministérios que Deus deu para o aperfeiçoamento da igreja, de acordo com a carta